A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. E não quero ajudar só você, tá bom? Eu quero ajudar você, todo mundo da sua família, todos os seus amigos, todos os irmãos da sua igreja. Eu quero ajudar todo mundo a ler a Bíblia toda em um ano. Então, para nós fazermos isso, nós obviamente, temos que estar presente aqui, lendo juntos a palavra do Senhor. Mas nós precisamos também compartilhar estes vídeos para que outras pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado pela palavra do Senhor, que nós temos lido e meditado aqui juntos, dia após dia. Então, vamos compartilhar esta bênção com os outros também, amém? Com as outras pessoas. Então, se é a sua primeira vez no canal, para você não perder mais nenhum vídeo, você pode se inscrever no canal e acionar o sininho e escolher todos. Ou se estiver em inglês, é all. Aí você vai receber todas as notificações de todas as vezes que nós postarmos um vídeo. Nós postamos todos os dias, mas se você se inscrever, fica bem facinho para você achar. E se você der um like e deixar um comentário, tudo isso ajuda a divulgar o conteúdo mais no YouTube. Os algoritmos automáticos do YouTube que sugerem conteúdo para as pessoas, eles são altamente influenciados pelos likes e pelos comentários. Então, agradeço a todos que têm deixado um like, que têm deixado um comentário dia após dia. Eu vejo os comentários, eu leio cada um deles, eu aperto o coraçãozinho ali e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que tem se empenhado em ler a Bíblia conosco neste ano de 2022. Nós vamos ler hoje 4 capítulos. Quase 4. Vamos ler o capítulo 1, 2 e 3 de Deuteronômio todo e vamos ler 40 versículos do capítulo 4, Deuteronômio 4, do 1 ao 40. E vai ser uma leitura de recapitulação. O texto da palavra do Senhor, nesses 4 primeiros capítulos, nós vamos ver o profeta Moisés recapitulando muito daquilo que nós já lemos em Êxodo, em Números, e agora Moisés, o profeta Moisés, vai estar recapitulando isso para a nova geração do povo de Israel, que vão entrar e conquistar a terra prometida. Então vamos à nossa leitura. Nós temos uma pequena introdução aqui. Hoje é 15 de fevereiro. Moisés revisa história e propósito. Preparativos agora quase concluídos e ciente de que sua própria vida está muito próxima do fim, Moisés se dirige ao seu povo como faria um chefe de estado idoso antes da transferência da liderança. Moisés sente profundamente a responsabilidade de orientar uma nova geração para a história de sua jovem nação. Seu relacionamento único com Deus e seu propósito na conquista que começará em breve. Na verdade, pouco mais de um mês a partir desta mesma semana em que o próprio Moisés irá morrer. Neste primeiro dos 2 discursos finais, Moisés incluirá alguns detalhes surpreendentes e interessantes, não incluídos em nenhum relato anterior. Especialmente tocantes são os sentimentos pessoais de Moisés sobre alguns dos incidentes ocorridos e as repetidas referências ao seu próprio pecado que o impede de entrar pessoalmente na terra prometida. Vamos começar então em Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler os 46 versículos de Deuteronômio, capítulo 1. Moisés conta a história de Israel. Ele está contando para a nova geração, né, que eram crianças ou talvez nem tinham nascido ainda quando Deus libertou o povo de Israel do Egito 40 anos atrás. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, no Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir.
Aconteceu que no 40º ano, ano 40, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bessã, que habitava em Astarote, em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe. E Horebe é outro nome para o Monte Sião. Monte Horebe, Monte Sião são... Sinai, Monte Horebe, Monte Sinai são sinônimos na palavra do Senhor. Nós falamos muito e lemos muito sobre o Monte Sinai em Êxodo e um pouco em Números. E agora Moisés está usando o termo Horebe, que é sinônimo do Monte Sinai. Ele está dizendo que o Senhor nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Moisés começa lembrando o povo que Deus havia dado uma terra a este povo e Deus havia mandado eles ir conquistar esta terra. É uma promessa que Deus fez aos antepassados deste povo, desta geração, desta nova geração que está ouvindo, esta geração que talvez não lembra do Egito, não lembra do sofrimento no Egito. Moisés está falando, olha, tem uma promessa, Deus tem uma promessa para vocês, que ele fez através dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos continuar. A nomeação de auxiliares. Nesse tempo, Moisés falando, eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem. E eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe, como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Moisés está lembrando daquela situação onde seu sogro chegou até ele e falou com ele, olha, você está carregando muito jugo, muito peso sozinho, você vai ficar muito cansado e o povo vai ficar cansado. Escolha aí homens sábios para ajudar vocês. Moisés está falando aqui da própria perspectiva dele. E ele concordou com o sogro e ele está dizendo, ele não menciona o sogro dele aqui, Jetro, mas ele concordou, ele viu a necessidade e ele seguiu em frente com o conselho do sogro dele. E aí nós vemos que a escolha não foi única de Moisés. Moisés permitiu, até pediu, autorizou que a congregação de Israel escolhesse os anciãos, escolhesse os homens de reputação, os homens de respeito, para serem os juízes, para ajudar a Moisés a julgar as causas. É um detalhe a mais que nós estamos recebendo aqui no relato da palavra do Senhor, aqui em Deuteronômio capítulo 1. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo, deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele.
Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. É interessante, irmãos, que Moisés ele faz um contraste muito claro entre ele mesmo e Deus. Ele fala, Deus tirou vocês do Egito, ele fala, Deus multiplicou vocês, e a minha oração é que Deus multiplique vocês 1000 vezes mais, porém eu, homem, não pude suportar vocês sozinho, eu não pude lidar com vocês sozinho, porque eu não sou Deus, eu sou um mero homem, como vocês. Tudo que eu fiz pela graça de Deus, e a graça de Deus, ela me capacitou até um certo ponto e ela me mostrou as minhas necessidades de companheiros, as minhas necessidades de colaboradores, a minha necessidade de companheiros de ministério, de obra, de trabalho. É uma lição para nós, porque Deus nos capacita em certas obras para fazer certas coisas, mas nós também precisamos ver aonde é que nós somos limitados e aonde é que Deus capacitou outra pessoa, deu a graça a outra pessoa para fazer outra função. Como o apóstolo Paulo ensina, nós somos membros de um corpo, cuja cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça deste corpo, a igreja é o corpo e nós somos membros. Um é a mão direita, outro é a mão esquerda, um é o pé direito, outro é o pé esquerdo, um é o braço, né? Outro é outro braço. Então, cada um tem a sua função. E nós não vamos conseguir fazer tudo sozinho. Nós precisamos de colaboradores e aí nós vemos que nós precisamos também trabalhar na obra, né? Nós precisamos ver não só o que nós não somos capazes de fazer e aonde nós precisamos de ajuda, mas o outro lado da moeda também. O que é que precisa ser feito na obra do Senhor e que nós temos a capacidade para fazer. O que Deus nos capacitou para fazer que nós podemos contribuir para a obra do Senhor. É dois lados da mesma moeda que nós podemos contribuir, tanto ajudando como pedindo ajuda. É o que Moisés fez aqui. Vamos continuar? Versículo 18. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Continuando, os espias na terra de Canaã. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos havia ordenado, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Aqui nós vemos outro detalhe daquele relato. Na verdade, o povo chegou até Moisés e pediu para que mandasse espias primeiro, para verificar as condições da terra. E agora nós vamos ver no versículo 23, Moisés dizendo, e isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós. E nos informaram dizendo, é boa esta terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins.
Anaquins são os refilins, os gigantes pré-diluvianos, né? Os filhos dos filhos de Deus com as mulheres que nasceram gigantes e conquistadores e guerreiros e homens perversos que todos morreram ali no dilúvio. O povo de Israel, aqueles espias covardes, né, sobre os quais nós lemos alguns dias atrás, eles aumentaram tanto a história que disseram que tinha até gigantes na terra de Canaã. Moisés está lembrando todo o povo de Israel, toda essa nova geração, o que aconteceu 40 anos atrás, que levou o povo, os pais deles e eles, né, a ficarem vagando pelo deserto durante 40 anos. O que aconteceu? Uma das coisas, a principal coisa que o povo de Israel fez foi esta covardia aqui, esta falta de fé e esta rebeldia contra o Senhor. Atribuir a Deus ou dizer que Deus não ia libertar eles, não ia entregar a terra a eles, mas pelo contrário, tinha trago eles ao deserto para matá-los ali. Isto foi muito triste. Deus se irou grandemente com o povo e castigou o povo, fazendo o povo passar 40 anos andando no deserto, para que o povo daquela geração não tivesse o privilégio de entrar na terra prometida. Então Moisés está lembrando a nova geração sobre isso. Versículo 29. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Moisés está falando para esta geração. Eu falei com vocês, nação de Israel, com os seus antepassados. Talvez vocês não lembram, mas eu falei com vocês. Eu tentei encorajar vocês. Eu tentei lembrar vocês de tudo que Deus fez por vocês. O carinho de Deus por vocês, como Deus cuidou de vocês. Deus cuidou de vocês, de nós, como Deus cuida como um pai cuida de um filho. Em certos momentos, o pai levava o filho pela mão para o filho andar, mas quando o filho cansava, o pai pegava o filho no colo. Quando o filho tinha sede, o pai arrumava água para o filho beber. Quando o filho tinha fome, o pai dava de comer. Quando o filho estava com frio, o pai abraçava o filho, colocava roupas quentes no filho, que era a coluna de fogo. Quando o filho tinha calor, o pai levava o filho para uma sombra ou para refrescar em águas, como Deus fez com a nuvem. Deus cuidou deste povo que Ele escolheu, que Ele chamou, que Ele amou, como um pai cuida de um filho. E Moisés quer que esta nova geração saiba de tudo que Deus fez por eles, por esta nação. Vamos continuar no versículo 32. Mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho. De noite Deus estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar. E de dia Deus estava na nuvem. Deus estava com vocês 24 horas por dia. Deus nunca deixou vocês. Ele estava na coluna de fogo, Ele estava na nuvem. Deus estava com vocês. Mas o povo não creu. O povo não creu, não teve fé que Deus poderia fazer o que Ele prometeu, apesar dele ter cumprido tantas coisas que Ele tinha prometido antes. Aí veio o castigo de Deus. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou dizendo, nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, também você, Moisés,
Deus se indignou de Moisés. Também você, Moisés, não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está adiante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E aí Moisés teve o dever de animar o seu sucessor, sabendo que o próprio Moisés não ia herdar a terra prometida. Foi um desafio para Moisés. Você vai animar Moisés, você vai lembrar Josué, você vai falar para Josué das promessas, você vai incentivar ele, colocar no coração dele este propósito meu, mas você não vai entrar, Moisés. É sério, irmãos, isso foi sério. Versículo 39, e as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo. Isso foi uma das coisas que o povo acusou Deus de fazer. Eles disseram, essa terra é impossível a gente conquistar essa terra. Certamente, esse Deus seu, Moisés, Deus, você nos trouxe para o deserto para deixar nós morrermos aqui e os nossos filhos ser levados como escravos e as nossas mulheres ser levadas como escravas para serem violentadas nesta terra, porque é impossível o Senhor nos entregar essa terra, nós sendo um povo tão pequenininho e esta terra tendo gigantes nessa terra. E aí Deus está dizendo, Moisés está lembrando o povo. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Moisés está falando para a nova geração. Gente, ouça cuidadosamente o que eu estou falando para vocês. Eu avisei para o pai de vocês que isso ia acontecer. Deus falou através de mim, Deus me mandou eu dizer para vocês que os seus pais não iam entrar na terra e Deus daria a vocês, nova geração, a vocês, filhos e filhas de Israel, vocês é que vão entrar, vocês são um cumprimento, Deus quer cumprir em vocês aquilo que Ele falou para os seus pais. Vamos continuar, versículo 40. Mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. É o final aqui do que Deus mandou Moisés falar ao povo, quando o povo rebeliou lá atrás, 40 anos antes. O povo é derrotado em Horma. Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com os seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês. Deus não estava no meio do povo, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos, foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram, desde Seir até Horma. Esta imagem de abelha fala daquela quantidade enorme, de inimigos que foram atrás, e aquela organização dos inimigos, aquela concentração dos inimigos na perseguição de Israel, e Israel fugindo, correndo desesperado, caindo mercê a esses inimigos que os perseguiam, porque Deus não estava com eles naquele momento. Versículo 45, vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim, vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. É a primeira parte deste discurso de Moisés, desse sermão de Moisés à nova geração. Moisés lembrando, informando, ensinando, esclarecendo para a nova geração o que aconteceu para eles chegarem até onde eles estão. Vamos continuar agora em Deuteronômio capítulo 2, dos versículos 1 ao 37. A jornada de Cádiz até Zered.
Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes, agora sigam para o norte. Ordene ao povo dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles, por dinheiro, comida, para que possam comer, e também água, para que possam beber. Pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor seu Deus esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem zelado pelo seu povo neste deserto, nesses 40 anos. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Ló, o sobrinho de Abraão. Deus deu uma terra como herança à descendência de Ló. Moabe é uma dessas terras. Antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Enins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir. Porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Este parênteses aqui, que o texto da palavra do Senhor abre para nós, é para mostrar que Deus já tinha dado a outros povos terras que ele tinha prometido a esses povos. A Esaú, aos descendentes de Esaú, Deus tinha prometido terras, Deus tinha prometido herança. E Deus derrotou grandes povos, povos altos, fortes, descendentes dos Anaquins e dos Refaíns, descendentes dos gigantes. Deus derrotou estes para dar estas terras aos Edomitas, aos descendentes de Esaú. Então, este parênteses aqui, novamente, Moisés está falando à nova geração. Ele está falando sobre o que Deus fez com os Edomitas para Esaú, para dizer, olha, Deus já fez isso para Esaú, que não é nem o povo escolhido dele, é simplesmente um descendente de Isaac, mas não é o descendente através de qual Deus traria a bênção para todas as nações da terra. Não é o povo escolhido, mas Deus fez grandes coisas por Esaú. Muito mais então, Israel, Deus fará por vocês, porque vocês são o povo escolhido. Então Deus cumpriu suas promessas para Esaú, para os descendentes de Ló, muito mais ainda Deus há de cumprir as suas promessas a vocês, Israel. Vamos continuar. Versículo 13. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló.
Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam de Zanzumins. Povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Mais um parênteses aqui, que a palavra do Senhor abre para mostrar. Deus fez tudo isso para os descendentes de Esaú e para os descendentes de Ló. Deus fará muito mais por vocês, povo de Israel, nação escolhida, nação eleita. Deus fará muito mais por vocês. Só olhem e vejam o que Deus fez por Esaú e por Moabe e por Amon, os descendentes de Ló. Vamos continuar, versículo 24. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom. Moisés falando com o povo, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada, não desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando. Moisés queria paz com este rei Seom. Embora Deus tinha mandado eles entrar e conquistar a terra, Moisés propôs paz, passar por esta terra em paz. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. Novamente nós vemos aqui a linguagem que nós vimos lá atrás no Êxodo, quando Deus disse que ia endurecer o coração de Faraó. E aí, em momentos, a palavra do Senhor dizia que Faraó endureceu o seu coração, e em outros momentos, a palavra do Senhor diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E aí, como nós lemos e estudamos lá atrás, naquelas semanas anteriores, nós vimos que a palavra endurecer no hebraico é tchazak. E tchazak no hebraico significa fortalecer, significa ajudar no propósito. Então nós entendemos que o que Deus fez com o Faraó lá atrás foi fortalecer o desejo de Faraó de recusar o pedido do Senhor. Aquela vontade que Faraó teve no seu próprio coração de se opor a Deus, aquela rebeldia que Faraó tinha de si mesmo em se opor a Deus, Deus fortaleceu, Deus endureceu, ele fortaleceu o coração de Faraó naquele propósito para poder demonstrar a sua glória no meio do Egito, contra Faraó, contra os deuses do Egito e para o povo de Israel ver. E da mesma forma Deus fez com este rei Seom, este rei que era um rei pagão, era um rei incrédulo, um rei que adorava falsos deuses. Deus viu o coração deste homem, que era mau, e endureceu o coração dele, isto é, fortaleceu o coração dele na sua rejeição de Deus, na sua rebeldia contra Deus, na sua
oposição a Deus e ao povo de Deus, Deus endureceu, Deus fez o tchazak no coração dele, fortaleceu o coração dele. E aí Deus demonstrou a sua glória mais uma vez, usando o seu povo para derrotar esta nação e dar esta terra ao povo de Israel. Vamos continuar no versículo 31. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Nesta ocasião, a destruição que Deus exigiu foi total. E nós falamos sobre isso. Deus, em sua sabedoria, em sua onisciência, sabe de todas as coisas e sabe das consequências de deixar qualquer um sobrevivente. E Deus viu que era necessário executar uma sentença total contra este rei Seom. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor, nosso Deus, nos havia proibido de atacar. Moisés, lembrando a nova geração, que depois de 38 anos, depois de todos os idosos, os rebeldes da primeira geração terem morrido no deserto, Deus, portanto, começou a dar vitórias para o seu povo no deserto. Essa nova geração participou, porque isso foi aproximadamente 2 anos antes deste acontecimento aqui de Moisés estar relatando tudo isso ao povo. Vamos a Deuteronômio capítulo 3, do versículo 1 ao 29. A vitória sobre Og, rei de Bassã. Depois voltamos e fomos na direção de Bassã. E Og, rei de Bassã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos, ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos também Og, rei de Bassã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bassã. Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Isso fala da grandeza dessas cidades que Deus deu ao povo. Então, verdadeiramente, Deus agiu em prol do povo de Israel. Deus fez com que Israel conseguisse derrotar. Deus operou poderosamente para que Israel pudesse derrotar essas cidades que tinham muralhas altas, portões, ferrolhos, exércitos. Não eram vilarejos pequenos de nômades vagando pelo deserto. Não, eram cidades estabelecidas que Deus deu ao seu povo. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Hesbom, destruindo por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamam de Senir.
Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e todo o Baçã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã. Og, rei de Baçã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 metro de largura pela medida comum. Este era um homem de uma estatura extraordinária, um homem muito maior do que os outros homens que haviam. Então, ele tinha alguma descendência, alguma parte do DNA dos Refaíns, mas a palavra do Senhor diz que ele foi o último. Deus derrotou também este grande guerreiro, este grande conquistador, usando o seu povo pequenininho, seu povo minúsculo. Deus fez isso para glorificar o seu nome e cumprir a sua promessa ao seu povo. Esses reis dos quais nós lemos aqui, né, que a palavra do Senhor recorda para nós, são os reis do leste do Jordão. Você vai lembrar que ontem nós vimos o mapa, né? Nós olhamos o mapa ali da terra que Deus daria e metade da tribo de Manassés, Ruben e Gade queriam ficar ao leste do Jordão. São essas terras que o povo conquistou primeiro. Vamos continuar então. As tribos a leste do Jordão. Tomamos posse dessa terra neste tempo. A região que vai de Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade e toda a região de Baçã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo o Baçã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até a fronteira dos Jesuritas e Maacatitas, isto é, Baçã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade, aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como a Arabá e o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado pelas encostas do monte Pisga para o leste. Tudo isso aqui está descrevendo até as terras que ficam ao leste do Jordão, desde o norte, onde ficava a tribo de Manassés, a meia tribo de Manassés, até o sul, onde ficava a meia tribo dos Rubenitas. Nesse mesmo tempo, eu lhes ordenei, dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um, à propriedade que lhe dei. Isto aqui é o relato daquele diálogo que Moisés teve com os chefes das tribos de Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés. Quando eles vieram e disseram: Moisés, nós já temos as nossas terras, deixa a gente ficar do lado de cá do Rio Jordão. Aí Moisés falou: não, mas se vocês fizerem isso, vocês vão desencorajar todo Israel, o Israel todo vai desistir e Deus vai castigar essa segunda geração. Aí os chefes das tribos de Ruben, Gades e a meia tribo de Manassés disseram: não é nada disso, Moisés. Nós não estamos desistindo da batalha. Nós vamos nos armar e nós vamos à frente com os nossos irmãos e nós vamos lutar e só vamos voltar para casa quando os nossos irmãos tiverem conquistado toda a terra. Moisés está relatando para este povo este acordo que este povo fez com ele perante o Senhor, quando ele chamou os céus e a terra como testemunha contra o povo. Vamos continuar então? Versículo 21.
Também nesse tempo dei ordem a Josué dizendo: você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. O pedido de Moisés para entrar em Canaã. Agora nós vamos ver um relato muito pessoal da parte do profeta Moisés. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Peço-te que me deixes passar. Moisés implorou ao Senhor que deixasse ele passar para o outro lado do Jordão, para poder ver Israel conquistar a terra prometida, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim, por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do Monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Foi a sentença que Deus decretou contra Moisés por causa do seu erro ao ferir a rocha, a segunda rocha. Quando Deus mandou Moisés falar simplesmente com a rocha: pega o seu bordão, Moisés. Mas Deus não falou bata na rocha, ele falou fale com a rocha, e a rocha vai te dar água. Moisés, debaixo daquele estresse emocional, aquela situação ali que ninguém desejaria estar, né, liderando este povo rebelde durante 40 anos, e Moisés bate na rocha em ira. E aí Deus falou: olha, por causa disso você não vai entrar na terra prometida, Moisés, nem você nem Arão. Moisés implorou ao Senhor que Deus mudasse de ideia, mas Deus não mudou. Isso não quer dizer que Moisés perdeu a sua salvação, Moisés foi para o inferno, Moisés foi rejeitado por Deus. Não, não é nada disso. A salvação de Moisés é um assunto à parte. A salvação de Moisés foi pela fé. Moisés foi salvo assim como toda pessoa foi salva, desde do primeiro até o último que será salvo. Todos são salvos pela graça de Deus, por intermédio da fé, crendo na promessa que Deus dá à medida que Deus revela. A Moisés, a revelação foi tal. Então Moisés creu no Senhor. A prova de que Moisés creu é que ele não abandonou o povo. Ele ficou com o povo até o último fôlego dele. Em todas as situações que aconteciam, e até nos momentos que Moisés falava para Deus que queria morrer e desistia, Deus vinha, consolava Moisés, Deus vinha e dava um apoio a Moisés na forma de auxiliares, na forma de juízes para ajudar a carregar o fardo com Moisés, e Moisés não desistia. Moisés permanecia crendo até este momento aqui, até no implorar de Moisés para entrar na terra prometida. Nós vemos que Moisés tem fé. Moisés crê que Deus vai dar esta terra ao povo, senão ele não pediria para entrar junto com o povo. Então, Moisés morreu crendo na promessa do Senhor. Por isso ele foi salvo. Moisés foi salvo pela graça de Deus através da fé. A fé na medida da promessa que Deus tinha revelado a Moisés. Hoje, a nossa fé ela tem que ser apontada à plenitude da revelação de Deus. E a plenitude da revelação de Deus é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje a nossa fé tem que ser posta em Cristo e somente em Cristo. Porque Cristo cumpriu toda a lei, Cristo cumpriu toda a Escritura, tudo que nós estamos lendo aqui está apontando para a pessoa do Senhor Jesus, de uma forma ou de outra. E quando Cristo entrou em cena, quando o Filho de Deus se encarnou e viveu e realizou milagres e morreu e ressuscitou no terceiro dia,
ele mostrou que ele é a conclusão, ele é o cúmulo, ele é o ápice da promessa de Deus. Então, por isso que nós hoje, toda pessoa hoje que quer receber, entrar na terra prometida que Deus tem para o ser humano, que é a Nova Jerusalém, nós só podemos entrar na terra prometida agora, nós só vamos conquistar a terra prometida agora através do Messias, através do Senhor Jesus Cristo. O Moisés perfeito, o Josué perfeito, o Davi perfeito, o Adão perfeito, aquele que foi tudo aquilo que estes homens todos aqui não conseguiram ser, em todos os lugares onde estes homens que foram totalmente e somente humanos falharam, Cristo, que é 100% homem, mas 100% Deus, não falhou. E porque ele não falhou, quando nós cremos nele, nós conseguimos entrar então na terra prometida, no descanso, na promessa que Deus tem para nós. Amém? Vamos continuar então aqui, versículo 28. Dê ordens a Josué, anime-o, fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. E agora vamos ler o último capítulo de hoje, Deuteronômio 4, do versículo 1 ao 40. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Vamos voltar aqui em cima para vermos isso bem detalhadamente. Moisés fala ao povo, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vocês vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. O povo precisa ouvir e realizar e fazer aquilo que Moisés está passando ao povo, aquilo que ele recebeu de Deus, porque é só assim que o povo vai viver, entrar na terra e tomar posse da terra. É somente ouvindo e colocando em prática os mandamentos de Deus. Assim, se o povo fizer isso, Deus dará esta terra, assim como ele prometeu que daria aos pais deste povo. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor. Porém vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Este incidente de Baal-peor é aquele onde os amalequitas vieram para seduzir o povo de Israel e levar o povo de Israel, os homens de Israel, a prostituíssem e adorar a Baal-peor. E por causa disso, Deus castigou o povo e Moisés está lembrando esta geração aqui que eles não podem fazer algo assim, nunca mais, para que Deus não castigue eles também. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou. Esses estatutos e juízos não vêm de mim, não são coisas que eu inventei, não são leis de homens. São aquilo que o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor,
nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Moisés está dizendo, olha, quando vocês obedecerem os estatutos que eu estou dando e viverem desta forma, vocês vão mostrar uma sabedoria extraordinária ao povo. Vocês vão mostrar uma justiça, uma lei civil que jamais foi vista no mundo. E o povo vai testemunhar disso. E outra coisa, o povo vai dizer que realmente Deus está no meio deste povo. Quando eles invocam o Deus deles se faz presente. Não tem outra nação, povo de Israel, aonde o povo invoca o seu Deus e o seu Deus se faz presente, como Deus se faz presente aqui. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Era coisa moderníssima o que Deus deu a Moisés para o povo de Israel. O nível de elevação civil, o nível de elevação moral que a lei que Deus deu a Moisés causou no povo de Israel jamais foi visto no mundo antigo, na época do povo de Israel. Nunca tinha se ouvido falar de um código de lei tão justo que protege o inocente, protege as mulheres, protege o estrangeiro, protege a terra, tudo. Deus pensou em tudo e Deus ele distribuiu sabedoria para o povo. Se o povo praticasse esta lei, eles seriam conhecidos como o povo mais sábio do mundo. Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida, os milagres, as maravilhas que Deus fez no meio do povo. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas, que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma. Ninguém viu Deus, ninguém viu uma aparência, uma forma, um formato. Não, só ouviram a voz de Deus naquele dia. Só escutaram a sua voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe. Horebe, mesma coisa que Sinai, o Monte Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Moisés está lembrando o povo, naquele dia que Deus falou com vocês, vocês não viram a aparência de Deus. Portanto, não façam imagem para tentar sugerir que esta imagem aqui que eu fiz, isso aqui é um símbolo de Deus, é o meu Deus, é o Deus que me tirou do Egito, é o Deus que cuidou de mim no deserto, é o Deus que me deu essa terra prometida. Eu vou adorar essa imagem, eu vou me prostrar, eu vou fazer orações, eu vou trazer ofertas de comida e de sacrifícios para essa imagem. Não façam isso, Moisés está falando. Guardem a sua alma, tenham muito cuidado para não fazer isso, porque vocês não viram a aparência de Deus. Isso foi de propósito. Deus não mostrou sua aparência porque Deus não é homem com um corpo físico. Deus é espírito e Ele quer que vocês o adorem em espírito e em verdade.
Portanto, vocês não podem fazer imagens. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Também não podemos adorar aos corpos celestes, sol, lua, estrelas, outros planetas, nada disso. Essas coisas também não representam Deus. Essas coisas não podem, nós não podemos olhar para essas coisas e dizer, meu Deus, vou orar para que o sol me abençoe. Não, não podemos. Israel não podia fazer isso. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha do ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês. Moisés vai repetir. E jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão. Mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Não façam, porque Deus, ele não é só misericordioso, bondoso, mas ele é consumidor também, é fogo consumidor. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Moisés está profetizando aqui para eles. Gente, ouça-me muito bem. Se vocês não obedecerem a Deus e forem se prostituir e adorar a imagens de escultura, fazerem ídolos, sacrificar seus filhos aos ídolos, Deus vai castigar vocês. E o castigo é, vocês não prolongarão os seus dias nela, na terra prometida. Pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes, onde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. E aqui nós temos uma boa mensagem para o povo, porque se o povo não pode, a ordem de Moisés é não caiam nesse pecado, não adorem a falsos deuses com estes povos pagãos, os quais Deus está entregando a vocês. Não adorem aos falsos deuses com eles. Mas, gente, eu estou vendo o que vai acontecer e vocês vão fazer isso. E se vocês fizerem isso, Deus vai castigar vocês. Deus vai executar juízo, Deus vai espalhar vocês, vocês vão perder a promessa, a terra prometida. Deus vai espalhar vocês pelo mundo afora. Mas se vocês se arrependerem quando vocês estiverem lá, nas nações, subjugados novamente, quando aquela vida de escravidão do Egito voltar a repetir-se para vocês por causa do pecado de vocês, se vocês se humilharem e clamarem ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, Deus vai ouvir o clamor de vocês, Deus vai ter misericórdia. Então, Moisés está falando, não erre, não cometa o pecado, mas se vocês pecarem, Deus vai ouvir, vai ter misericórdia de vocês. Aí eu me lembro do texto que diz, filhinhos, não pequeis. É o mandamento, até no Novo Testamento, não pequeis. Mas se pecarem,
têm um advogado, vocês têm um advogado que é Cristo Jesus, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por vocês. Graças a Deus por isso, irmãos, porque nós não somos melhores que o povo de Israel, nós não somos mais santos, nós não obedecemos mais, nós somos tão falhos como eles. Nós entristecemos o Senhor, tanto como eles, toda pessoa. Israel é simplesmente um reflexo de toda a humanidade. Mas Deus foi misericordioso com Israel e Ele é misericordioso conosco também hoje. Basta nós nos humilharmos perante o Senhor, quebrantarmos os nossos corações perante o Senhor e clamarmos pela sua misericórdia. E Deus, em Cristo Jesus, Ele vai ouvir a intercessão do Senhor Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai, e Ele vai nos perdoar. Ele nos perdoa hoje, Ele nos perdoará amanhã, no próximo dia e todos os dias que nós nos humilharmos perante o Senhor, Ele nos perdoará. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor, que tem misericórdia do seu povo. A misericórdia do Senhor é de geração em geração, diz a palavra do Senhor. Vamos continuar então, concluir aqui a nossa leitura. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará. Quantos são gratos que Deus não nos abandona? Quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele não nos abandona, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Moisés está falando. Pergunte, vê se aconteceu em qualquer outra nação as coisas que aconteceram com vocês, Israel. Nunca, nenhuma outra nação tem um Deus que fez tudo isso que Deus, o Senhor, Jeová, fez por vocês. Nunca houve, desde a criação do mundo, nunca houve uma nação que pode dar o testemunho que vocês dão. Por isso, quanto mais importante é que vocês honrem ao Senhor Deus que fez tudo isso por vocês. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor Jeová é Deus, nem um outro há além dele, não há outro Deus além de Jeová. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração
que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém? Palavra maravilhosa que nós lemos hoje, não é verdade? É maravilhoso meditar na palavra do Senhor, é maravilhoso ver os mandamentos do Senhor, ser desafiados e saber que temos o Espírito Santo conosco, que nos ajuda a, primeiramente, amar a palavra do Senhor. Segundo, pôr em prática a palavra do Senhor. E terceiro, nos arrepender dos nossos erros e dos nossos pecados quando falhamos em praticar, em ouvir e praticar a palavra do Senhor. Deus nos ama como Ele amou Israel. Deus ama a sua igreja, a noiva do seu Filho amado. Ele nos ama com este amor eterno, este amor infalível. E hoje nós temos o privilégio de ler a palavra do Senhor, ver a palavra do Senhor concluída na sua plenitude, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e poder ser edificados pela palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe pela sua presença aqui, que Deus te dê um dia abençoado, uma noite abençoada. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho e dê um like no vídeo, deixe um comentário e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Amém? Amanhã nós vamos estar de volta aqui, continuando a ler a palavra do Senhor. E eu conto com a sua ajuda para divulgar este conteúdo e para estar aqui novamente amanhã lendo conosco a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.